Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Masters 1000 de Cincinnati. O campeão de Montreal acaba caindo e não quebra a sina que acontece desde 2022 do atual campeão da Rogers Cup, que é o Masters 1000 do Canadá, que um ano é Montreal, um ano é Toronto, cai na primeira rodada. Ano passado foi o Sinner foi campeão em Montreal, atropelando todo mundo, né? Toronto, né? No ano passado foi em Toronto, né? E chegou lá em Cincinnati e perdeu pro Lajovic, né? E aí a gente teve também o Carreno Busta perdendo na primeira rodada. Foi só o Medvedev, né, que conseguiu ir até as semifinais ali em Cincinnati, se não me engano, perdeu pro Andrei Rublev, né? E a questão é que assim, o Medvedev ele teve a vantagem quando ele ganhou a Rogers Cup no Canadá, ele que ganhou atropelando todo mundo, né? E não se desgastou tanto fisicamente, não teve problema da chuva, né? Porque assim, muita gente vai atacar o Popyrin por essa derrota, mas acho que as pessoas têm que dar o mérito ao Monfils, que não é um bobão, é um baita tenista, é um tenista chato de enfrentar, saca bem. A quadradura é a melhor superfície dele, né? Porque ele tava jogando aí no Saibro, não jogou bem. Na quadra de grama foi mais legal ver ele jogando mais também, né? Lá também, aquelas mil maravilhas. Mas na quadradura é onde o Monfils estava dando mais trabalho ao pessoal. Inclusive o início de ano dele foi bem interessante. Chegou até a fazer semifinal na ATP 250 de Doha, né? Então assim, o Monfils, ele é um tenista perigoso quando tá jogando bem, né? Ele tem muito recurso, né? Ele tem voleio, ele tem atleticismo, bate super bem em movimento com os dois lados, backhand e forehand, ele é um bom sacador, então era uma primeira rodada ruim, ainda mais para quem tá cansado, porque ele prolonga os pontos, né? Ele sabe prolongar bem os pontos e assim, o australiano, no domingo, teve duas partidas, uma de quase 3 horas contra o Urkats, aí teve que jogar 1h30 contra o Korda, ou seja, no único dia ele teve que jogar mais de 4 horas de tênis, né? E aí no dia seguinte ele vence o Rublev, né? Só que a diferença lá naquela rotina intensa é que tava todo mundo igual, né? O Korda tinha jogado 2 partidas no mesmo dia, o Urkats também estava cansado, né? O Rublev também teve uma jornada intensa, até menos inclusive, né, do que o Popyrin, só precisou jogar um jogo no domingo, mas de qualquer maneira, tava mais parelho fisicamente. O Monfils não jogou desde segunda ou terça-feira, né? Acho que terça, né? Que quando ele é eliminado. Então, ele estava fisicamente melhor, né? E estava treinando mais nessa condição de Cincinnati. O Popyrin talvez nem tenha treinado direito, porque ele viaja lá porque tem um jato particular, né? Você viaja do Canadá para Cincinnati. Aí é um dia assim que você basicamente teria para descansar, que não é tão bem aproveitado. Então, a verdade é que é um cansaço grande, aliado a um adversário que é muito forte para a primeira rodada, consequência, óbvio, também de um ranqueamento que não era tão bom, né? Porque o chaveamento desse torneio é feito considerando o Popyrin em 62 do mundo, né? Então, obviamente, é aquele negócio, o chaveamento para ele vai ficar melhor, talvez a partir do US Open, talvez, a gente tem que lembrar isso, né? Porque o US Open também tem aquele negócio da lista de inscrição, que é feito mais precoce, e aí sim, na gira de indoors lá, que a gente vai ter Tóquio, Viena, Basel, Xangai, Paris, entende? Aí ele vai poder aproveitar mais, né? Cincinnati era bem complicado. E assim, olha os oponentes que ele poderia ter. Monfils, se passasse, enfrentava Alcaraz, né? Pra quem tá cansado, é um negócio complicado. E ele não é um tenista que está acostumado a fazer semanas tão intensas, né? Se a gente pegar o último cara que ganhou Montreal e Cincinnati foi o Nadal, né? O Nadal sempre jogou longe nos torneios, entende? Em 2013, o Nadal estava no ano mágico, entende? Ele ganhava muitos torneios, ele ganhou Montreal, ele ganhou Cincinnati e ele ganhou o US Open, né? O Nadal estava num nível muito alto, entende? O Popyrin é um cara que ganhou pela primeira vez o Masters 1000, chegou pela primeira vez na semifinal de um também, entende? É uma experiência nova, então, obviamente, isso daí era uma possibilidade razoável de acontecer, dele não ter tantas pernas e, no final, enfrentar um adversário que estava jogando muito bem. A minha pergunta é, o Monfils vai aparecer com esse tênis para enfrentar o Alcaraz, né? Porque, assim, ele joga uma primeira rodada que ele enfrenta ali um adversário que mete a mão na bola, né? O Popyrin é muito agressivo. Então, assim, ele já enfrentou um adversário que dá um ritmo interessante, né? Será que ele vai enfrentar o Alcaraz e vai conseguir aprontar? Eu acho difícil, acho que o Monfils, ele tem que ser agressivo como ele foi hoje, que é uma coisa... E ele tem que saber o momento também para atacar nas trocas, né? Eu acho que hoje ele teve um time muito bom no fundo de quadra para se defender, para contra-atacar. O segundo set dele, depois que o Popyrin faz 3-1, foi impressionante o nível que ele conseguiu. Então, assim, o Monfils, obviamente, tentando se recuperar um pouco, não defender os pontos que conquistou lá no Masters 1000 do Canadá no passado, e agora em Cincinnati ele tem que defender bons pontos também. Ele foi oitavas de final no passado, acabou acho que perdendo para o Djokovic, então ele tem pontos para defender e ele tá caindo um pouco no ranking, né? Porque a gira de saibro dele não foi legal, então
o Monfils sabe agora que tem que jogar melhor do que ele jogou nessas últimas semanas se ele quiser manter um bom ranking e evitar chaveamentos cruéis, né? Porque no final o chaveamento dele não é bom, né? Ele ganha na primeira rodada e já tem que enfrentar basicamente o cabeça de chave 2 do torneio. Então assim, sacou bem, jogou bem no fundo de quadra, uma postura completamente diferente do que a gente viu ele em Montreal, totalmente apático. A partida que ele fez contra o Kokkinakis, né, tipo, e pra mim, na quadradura o Popyrin é bem melhor que o Kokkinakis, né, assim, você vê a diferença, levando aquele duplo 6-3, né, eu acho assim, foi outro jogador hoje, né, e o Monfils jogando desse jeito, ele é difícil, né, porque é um cara que se alimenta do caos, ele consegue fazer muita coisa no fundo de quadra quando tá confiante, e essa movimentação, essa mão pra volear que ele tem, né, pode machucar o tenista que tiver desatento ou tiver fora de ritmo. Então, a ver o que ele consegue fazer. Tô bem curioso para ver o que o Monfils vai fazer contra o Alcaraz. Para mim o espanhol muito favorito, até porque quando eles se enfrentaram esse ano, a vitória foi para o Alcaraz de uma maneira até relativamente tranquila. Vamos ver se o Monfils apronta algo pelo menos, né? Porque lá ele criou expectativa e não fez nada, né? Vamos ver se ele apronta algo nessa partida pelo menos, né? E assim, o Popyrin, eu quero ver ele no US Open, né? Essa é a partida aí, fica até um pouco, eu queria ver um pouquinho mais dele, mas estava realmente ali sentindo as pernas e não está acostumado a isso. E é algo que ele vai ter que trabalhar se quiser se manter ali na parte de cima do ranking, agora que ele é um top 30, trabalhar o físico, porque assim, se você está pretendendo ir longe em muitos torneios, você tem que estar preparado para jogar alguns torneios um pouquinho com as pernas mais desgastadas. Mas de qualquer maneira, ele tentou aí, né? Mas é aquele negócio, né? Não é nada fácil. Vamos lembrar ali, como eu disse, né, nos últimos torneios aí que a gente viu, nas últimas edições, né, de sair de título e ir pro torneio seguinte em menos de 48 horas, quase nunca tem dado certo. Vou até pegar exemplos do ano passado, o Sinner campeão, acho que em Viena, né, na verdade foi Pequim, antes de ir para Paris não deu certo, né, para Xangai, quer dizer, não deu certo, e ele campeão lá em Viena antes de ir para Paris também não deu certo, entende? Chegou muito cansado. O Medvedev faz a final em Viena, chega em Paris e cai pro Dimitrov na estreia. Então assim, gerenciar esse cansaço todo é chave, né? Você tem que obviamente trabalhar isso, né? De você ter uma rotina intensa dentro do tour, né? Você tem que saber dosar em alguns momentos. Eu acho que, por exemplo, isso foi uma coisa que o Thiem não soube fazer, acabou sobrecarregando o corpo. Então, vamos ver aí como que o Popyrin vai gerenciar, principalmente o US Open pra frente, né? Eu vou dar essa garantia pra ele, porque muita gente vai falar que agora o título foi acidental. Pra mim, uma das grandes campanhas do ano que ele fez em Montreal. Agora eu quero ver ele no US Open, porque aí o teste, obviamente, bem maior, Grand Slam, e assim, não defende pontos, né? No passado, primeira rodada, esse ano tem uma chance de ir mais longe, né? Em Australia Open, a meu ver, ele fez uma super primeira rodada, mas enfrentou o Djokovic na segunda e não fez feio. Vamos ver se agora, dependendo de quem ele vai enfrentar, pode ser que ele já enfrente um cara perigoso logo de cara, né? Mas vamos ver o que ele consegue arrumar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.